Estamos ao vivo hoje para trazer o autor João Vitor Rosati Long para contar para a gente um pouco sobre perfis falsos, uma situação que tem acontecido muito em redes sociais. Semana passada, inclusive, uma influencer usou um perfil falso para fazer algumas declarações e como o livro dele tem tudo a ver com a temática, nós chamamos ele para voltar. Olá, Demétrios Garcia Cruz, bom dia! Espero que a luz esteja boa, companheiro. Então chamamos João Vitor Rosati Long para bater um papo com a gente e explicar um pouco mais sobre essa questão de perfis falsos nas redes sociais e os impactos, obviamente, jurídicos nessa prática, né? Deixa eu só aguardar aqui. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Rodrigo. Salves. Bom, deixa eu ver aqui onde é que está João Vitor Rosati Long. Meu amigo, vai dar uma pausa, deixa eu só chamar ele aqui, não saia daí, só um minutinho. Já chamei. João, vamos embora, meu amigo, estamos aqui te esperando. O que será que aconteceu? Ele falou, já estou pronto, mas não entrou aqui conosco ao vivo. Vamos aguardar, é um papo dinâmico, um papo rápido, tem tudo a ver com o livro dele, Responsabilidade Civil e Redes Sociais. Se vocês não conhecem, está disponível lá no site da Foco. O meu, vocês não vão acreditar, mas entre uma tiragem e outra faltou um livro, eu tive que ceder o meu recentemente, o estoque já foi reposto, mas o Léo da Foco está sem o dele aqui em casa. Então, vamos aguardar. João Pedro Rosati Long. João Pedro não, João Vitor. João Pedro é meu filho, João Vitor. João, vamos lá, meu amigo. Deixa eu te chamar novamente aqui no WhatsApp. Eu já chamei. João, estamos lhe aguardando, meu amigo. Vamos lá. Conta pra gente que prática é essa e por que as pessoas fazem isso. Estamos ali aguardando. Se junte a nós nessa empreitada, a interpretação do direito, a interpretação do comportamento das pessoas. Vamos lá. Deixa eu pegar o livro dele aqui, ó, que aí eu consigo mostrar para vocês. Editora Foco. Vamos lá, melhor editora do Brasil. Redes sociais. O site da Foco já traz tudo aqui. Ô, João, fala, meu amigo. Aceitar a obra dele. Mas é chamado assim, responsabilidade civil e redes sociais, retirada de conteúdo, perfis falsos, discurso de ódio, fake news e milícias digitais. João vai estar com a gente também na semana que... Fala, meu amigo, bom dia! Gente, beleza? Você não estava tão grisalho da última vez, João. É porque eu tive uma filhinha linda, cara. Daí não tem Parabéns, o caminho é esse agora. Bem-vindo ao clube dos pais de meninos. O cabelo branco surge com a criança, impressionante. Muito bom. João, como é que você está? Graças a Deus, tudo certo. Retornando aí às nossas lives, uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar aqui de novo com a Foco, com você. Enfim, dando continuidade a esse trabalho, né, que já vem de longa data, já é um sucesso e que eu espero que seja cada vez mais a gente junto. Seguramente. João, você recentemente estava compondo a banca da Defensoria, né, amigo? Sim. A gente, enfim, encerrou o quarto concurso, foi o último. Isso trouxe algumas vicissitudes para eu participar de live, de coisa e tal, mas agora estou livre. Valeu, foi uma experiência incrível. Nossos colegas estão aí já trabalhando. Aliás, um abraço para todos aí, sucesso para todos. Eles, como colegas defensores agora, saibam que podem contar comigo. Então, a gente retorna com tudo agora a essa divulgação dos nossos trabalhos acadêmicos, que, como eu disse, né, Léo? Você falou dos nossos cabelos brancos. Eu não tinha cabelos brancos quando a gente começou e isso é um sinal de muito orgulho, sabe? De que a parceria com a Foco, ela é longa, já vão aí uns 6, 7 anos, pelo menos. 6, 7 anos. Muito com vocês. Então, é isso, cara. Muito bom. Agora, daqui para frente, é acelerar. Graças a Deus. Acelerar até o próximo menino, até a próxima banca examinadora, né, João? É verdade. Foi tudo junto, né, cara? Então, 2022 e 2023 foi bastante acelerado, mas é bom. A gente evolui bastante e acho que isso também se reflete nas obras, né? Com certeza. Para escrever com uma visão de mundo mais lapidada. Lapidada.
João, por que eu te pedi e você de pronto aceitou o meu convite? Né? Temos visto algumas manifestações nas redes sociais justamente de um ponto que você trata no seu livro, Responsabilidade Civil e Redes Sociais, que são os perfis falsos. Né? Os perfis falsos, ora tem cunho político, ora tem cunho racista, ora tem cunho, enfim, os piores do mundo. Né? Mas eu queria que você nos trouxesse a sua visão enquanto jurista, a sua visão daquele operador do direito que está sempre na militância, esteve no STF recentemente na consulta pública. Conta para a gente um pouco dessa visão que você tem a respeito desse comportamento, João. Bom, então, mais uma vez, dá bom dia para a galera que está nos assistindo, né? Bom, basicamente é o seguinte, Léo, o perfil falso, acho que é preciso contar uma história, né? Vai lá. Também a nossa história da nossa obra, né? A minha dissertação de mestrado, e já vão ser aí mais de 10 anos, foi sobre perfis falsos, né? Ou seja, talvez a grande problemática, ou as problemáticas mais pioneiras na questão da responsabilidade civil nas redes sociais, né? Ou melhor, antes era só na internet, eram em sites e tal, e à medida que os modelos de negócios foram ficando mais complexos e avançando no sentido do usuário criar o conteúdo e o trabalho do provedor, né? A aplicação que ele fornece ser no sentido de que agora vai ser mais organizar esse conteúdo e através de algoritmos sofisticados que nos vendem não só a publicidade, mas também nos mostram com prioridade o conteúdo que mais seria atinente às nossas preferências. A questão do perfil falso ela surge desde o início, né? Por quê? Porque, por um lado, as redes sociais, além, junto com a questão dos modelos de negócios, ou seja, elas são elas têm uma estrutura tipicamente de fornecimento de serviços aos usuários, né? Elas também propiciaram aos consumidores, aos usuários, o que parte da doutrina americana chama de explosão da liberdade de expressão, né? Em tese, todo mundo, então, é livre para falar o que quiser, a qualquer momento, em tempo real, e isso trouxe alterações paradigmáticas em todos os campos da sociedade, né? Na publicidade, nas empresas, na política, tudo isso a gente foi vendo as consequências disso ao longo da década passada do século XXI, e também fez surgir as problemáticas com relação à regulação, né? É preciso que se diga, assim, e sempre é importante fazer essa introdução, ou seja, que a internet, então, se baseia nesses modelos de negócios, e isso já está bastante consolidado no nosso dia a dia, né? Já é uma coisa que... Estava falando da minha filhinha, ela já vai ter nascido na era das redes sociais. Para ela vai ser muito estranho, como uma vez uma aluna me perguntou, professor, como que vocês organizavam um protesto antes do Facebook? Né? Não sei, cara, talvez a gente batia na pedra lascada, fazia... Né? Parece que não existia o mundo antes das redes sociais, né? Parece que não existia o mundo. Não existia mundo, a gente fazia fogueira, sei lá. Né? Não era assim, mas ficou a sátira, sabe? Bom, para dizer o seguinte, então hoje está muito incrustado no nosso dia a dia as redes sociais, né? Então, por um lado, você tem esses modelos de negócios onde, como eu sempre digo, aparentemente tudo é de graça, mas quando a coisa é grátis e você provavelmente é mercadoria, né? Fala do Bauman. Então, os nossos dados, as nossas informações e principalmente, já citando o Tim Wu aqui, a nossa atenção, né? Ou seja, nós produzimos mais conteúdo do que qualquer cérebro humano pode consumir ao mesmo tempo. Então, a corrida concorrencial, e isso é o mote da obra do professor Tim Wu, grande Pedro Braço, meu querido, do professor Tim Wu, lá dos Estados Unidos, no sentido de que as redes sociais são mercadores da atenção, né? A atenção se tornou a grande commodity. Chamar a atenção do usuário é difícil. E, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar da questão do algoritmo e das formas que as pessoas têm de tentar chamar a tua atenção e fazer com que o algoritmo promova mais o conteúdo. Veja, essa introdução é necessária, então, para a gente dizer, é de graça, as nossas informações estão aí, e ao mesmo você tem dois direitos fundamentais em choque, né? Porque, de um lado, propiciou uma liberdade de expressão muito grande, as pessoas
falam o que quiser, mas no mundo analógico da época da pedra lascada, do qual a gente veio, né, Léo? É um princípio basilar que as liberdades públicas, ou que os direitos fundamentais em seu exercício, eles trazem consigo responsabilidades, né? Responsabilidades que, em tese, seriam só do usuário. A grande problemática é que nós estamos diante de um modelo de negócio que, quando é tocado na possibilidade da sua responsabilização, a postura é que são meras plataformas. Olha, a gente propicia aqui que o usuário produza conteúdo. Por quê? Porque, de um lado, você tem a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é um bem basilar, ela é um direito fundamental inegável, que a gente nunca vai discutir que existe, porém, ele entra num choque aparente com outros direitos fundamentais, né? Com a honra, com a vida privada, com a imagem, e à medida que a coisa vai tomando uma proporção grande, pelo menos é isso que eu costumo trabalhar no meu livro, você começa a ter, inclusive, uma dimensão coletiva, né, do exercício dessas problemáticas e de eventuais atos ilícitos quando a plataforma, em tese, não cumpre o seu papel. Então, esse processo é importantíssimo da gente ter como ponto de partida, né? De um lado, a liberdade de expressão, de outro, outros direitos fundamentais, para a gente chegar daqui a pouco na questão dos perfis falsos, né? Então, bom, as redes sociais se consolidaram, se popularizaram, todo mundo sabe que é de graça, mas todo mundo assina os termos de uso. Parte da doutrina inicialmente levantou, e isso recentemente surgiu, acho que no fim do ano passado, no começo desse ano, né, com a problemática da regulação das redes, porque, no fundo, com o pano de fundo, se tem uma relação de consumo, né? E quando o fornecedor não cumpre os seus deveres, diferentemente de um contrato particular, privado, que em tese é sinalagmático, você tem, inclusive, órgãos de regulação para isso, você tem normas de ordem pública, aqui já citando toda a doutrina de direito do consumidor, pensando na professora Cláudia Lima Marques, pensando no professor Bruno Miragem, etc. O direito do consumidor é regido por normas de ordem pública. Então, essa problemática também vai andar conosco, porque, de um lado, aqueles que dizem que a responsabilidade ela deve ser excepcional quando nunca acontecer, até porque para preservar a liberdade de expressão do usuário. Outros vão dizer, não, mas há normas de ordem pública que precisam ser levantadas à medida que bens jurídicos de tão grande importância são lesados, e aí você já tratou, né, da questão do racismo, da questão da misoginia, que está bastante em voga, infelizmente, nesses movimentos de redes sociais, da questão da homofobia, enfim, desses bens que levam a uma vedação para grande parte da doutrina ao discurso de ódio, tornando essa prática como ilícita. Beleza? Então, de um lado, liberdade de expressão, de outro, os bens fundamentais. Como que a gente vai ponderar? Como que a gente vai ponderar esses valores? Bem, está fazendo 10 anos ano que vem, né? A primeira legislação, ou primeira grande legislação, houve outras, mas assim, a legislação que veio para ser a Declaração de Direitos Fundamentais da Internet no Brasil, a impossibilidade, né? E esse era o mote lá em 2014, na longínqua 2014, né? De vedar os excessos dos provedores, de impedir a censura privada, quer dizer, esses sempre foram os princípios que moveram o Marco Civil da Internet, né? Que é a legislação que rege a internet, e também hoje já não é mais novidade. Pô, nós estamos falando de 10 anos de vigência do Marco Civil da Internet, nós estamos falando de uma internet que se desenvolveu tanto que passou a liderar, inclusive depois da pandemia, isso é inegável, né? Liderar quase todos os modelos de negócio, né? Quem consegue trabalhar hoje sem internet, né? Profissionais liberais, nós no direito convivemos sempre, na advocacia, enfim, a publicidade online se tornou o ponto de partida e o ponto de chegada para todo mundo que trabalha nisso. E, em tese, para proteger a liberdade de expressão, a legislação que traz responsabilidades aos intermediários, isso é o que grande parte da doutrina fala, e é preciso que se anote, porque esse princípio, esses conceitos, eles foram fundamentais na construção da jurisprudência dos tribunais superiores. Você falou que recentemente, né, e ainda esse ano, em março, teve no STF audiências públicas para discussão da constitucionalidade desse dispositivo, que nós vamos falar daqui a pouco. Eles têm por mote, então, colocar a liberdade de expressão como locomotiva.
como o direito que, a priori, deve prevalecer. Até porque isso é a doutrina que se construiu. Se os intermediários, os provedores, fossem responsabilizados objetivamente, como é a lógica do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, independentemente de culpa, não gostei que o Léo me xingou, notifico o Instagram vai lá e tira o conteúdo, você estaria violando, pelo menos em tese, a liberdade de expressão do Léo, que ele sim é que vai ser responsabilizado se assim um juiz entender que ele deve ser responsabilizado pelo conteúdo do que ele divulgou. Porque, afinal, eu só organizo esse conteúdo, e, enfim, eu sou um provedor de aplicações, um intermediário nesse assunto, não posso ser responsabilizado. Esse princípio é a alma do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, como ponto de partida no Brasil, e não vou dizer copiando, porque a doutrina sempre salienta isso, né? O Brasil não copiou o modelo norte-americano. O modelo norte-americano traz uma regra de, em tese, inimputabilidade dos provedores, né? O Brasil, ele não faz isso, mas quase faz isso, né? Para alguns, o Brasil teria até protegido mais a liberdade de expressão do que os próprios Estados Unidos, porque ele diz o seguinte, olha, provedor, a ótica não é a do usuário, não é a do consumidor, a ótica é a do provedor, porque a responsabilidade dos provedores por conteúdo inserido por terceiros tem a seguinte regra geral. A regra geral é, para preservar a liberdade de expressão, o provedor somente será responsabilizado, né, pelo conteúdo inserido por terceiros quando houver uma notificação judicial acerca da ilicitude desse conteúdo. E ainda, no mesmo dispositivo, vai dizer que para validade dessa ordem judicial é necessário que se indique o local específico desse conteúdo, que na verdade é um link, é uma URL específica, né? Então ontem eu estava vendo Professor Repórter na Globo, estava vendo lá a questão dos golpes na internet, né? O Brasil experimentou, acho que um aumento de 4 ou 5 vezes em golpes na internet de um ano para cá. É uma coisa absurda. E eles estavam, inclusive, questionando a responsabilização de certas plataformas, né? E aí, enfim, o procedimento usado nem foi o do Marco Civil. O procedimento usado foi o dos famosos termos de uso do famoso link denuncia aqui. Então, se você for para o Marco Civil e pensar nessa lógica, é muito importante que quem nos assiste veja, o provedor não seria responsabilizado se você simplesmente indicar um link. Ele não vai ser responsabilizado por isso. Porém, nos seus termos de uso, e esses termos de uso nós já adiantamos que tem natureza de norma contratual, a gente leu, compreendeu, assinou tudo e assinou, né? E anuiu com tudo o que são os termos de uso em todas as plataformas online. Claro que, né, aquela história ninguém lê, né? Mas tá lá. Tá né? lá. Tá lá, então. Tá lá, os provedores, eles praticam essa conduta e principalmente possibilidades de que você realize essas notificações extrajudiciais. Então, para o Marco Civil, no artigo 19, o provedor só vai ser responsabilizado quando for notificado judicialmente, né? E já abro as problemáticas. Imagina, num ambiente online com tamanha velocidade das coisas, isso foi dito lá em 2014, nós estamos entrando em 2024, não parece ter mudado isso. A velocidade, a impossibilidade de você notificar judicialmente, judicializar todo esse conteúdo, parece meio contrafática, mas foi a opção do Brasil. Entretanto, é comum para os nossos colegas que nos escutem a gente fazer as denúncias quando vê um certo conteúdo ilícito. Por que isso? Porque no Brasil você possibilita isso via regras contratuais. E, claro, isso também se popularizou, porque nos Estados Unidos, um pouco depois da sua legislação de imunidade, o sistema de propriedade intelectual falou, não, peraí, não é tão imune assim. Vocês precisam se responsabilizar, e foi por causa da propriedade intelectual que se criou essa prática, né? Se popularizou essa prática do denuncia aqui, e extrajudicialmente você conseguir, pelo menos, avisar a plataforma para que ela, dentro do seu standard de conduta, consiga analisar esse conteúdo e, se for o caso, retirá-lo, né? Bem, então demos o artigo 19. Vamos abrir a problemática, e o João fez uma grande introdução. Não, você me fez a pergunta do perfil falso, né? E aí eu já vou até adiantando aqui para os colegas. E aí, se eu fizer um perfil falso do Léo
xingando ele, eu estou exercendo, então, a minha liberdade de expressão, né? Porque, afinal, eu posso xingar o Léo. Eu posso. É lícito fazer um perfil falso? Quais as consequências para mim, enquanto pessoa natural, e quais as consequências, se é que existem consequências, para aquele que deixa esse perfil falso ir online. Então, ficam aqui as perguntas para um segundo momento. Então, parte da doutrina, e isso está sob júdice no STF praticamente desde a vigência do Marco Civil, levantou a bola de que esse artigo 19 ele teria desbalanceado os direitos fundamentais e incorreria numa série de inconstitucionalidades, né? Ou seja, primeiro a questão da proteção do consumidor, mas se a responsabilidade é objetiva, se o fornecedor se responsabiliza, o artigo 19 traz uma imunidade praticamente ao provedor, mas por ordem judicial ele vai ser responsabilizado. Qualquer um por ordem judicial é responsabilizado, né? Se tiver uma ordem judicial, você simplesmente tem que cumprir. Então, o artigo 19 teria, na verdade, dito de outra forma que o Brasil adotaria quase que uma imunidade absoluta aos provedores de aplicação. E, assim, a inconstitucionalidade trazida desde então, que não parecia tão clara em 2014, ela começa a revelar o que eu, na obra, chamo de riscos, né? Porque, no fundo, modelos de negócios assumem riscos, né? O fornecimento de produtos e serviços é baseado na assunção de riscos, tanto que o Código de Defesa do Consumidor optou por uma responsabilidade, independentemente de culpa, baseada no risco, né? Olha, você assume o risco, então você precisa impedir que danos ocorram e se responsabilizar caso eles ocorram, porque não é o consumidor, pessoa vulnerável, né? E isso é muito claro na doutrina de direito do consumidor, a vulnerabilidade do consumidor, com todas as suas, né, vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica, informacional, enfim, como levanta a doutrina de direito do consumidor, o consumidor não vai responder por isso. Então, se fosse dentro do sistema do CDC, teria que responder. Porém, a discussão se deu na impossibilidade de fazê-lo de forma absoluta, e nem eu acredito que deva ser de forma absoluta. E se a gente ficasse num sistema, como é mais ou menos o que desenhou a Europa recentemente na sua diretiva, em que o provedor, a depender da situação, tem que se responsabilizar, ou pelo menos tem que ter uma conduta de divulgação de relatórios, ou seja, mais ostensiva e mais proativa na remoção desses conteúdos sabidamente tóxicos, né? Você iria violar a liberdade de expressão e fazer censura privada. Quem atua e prega, e aí cito aqui o meu co-orientador e sempre mestre, o Guilherme Martins, com quem a gente tem um livro de Direito Digital, que está na sua, acho que, quinta edição. Que vamos fazer uma live, né? Vamos fazer uma live. Não, na outra semana. Então, assim, o professor Guilherme Martins fala, olha, a grande problemática disso, e essa frase dele é antiga, mas eu cito sempre como um aluno e discípulo, a grande problemática disso é que a internet não é um mundo à parte, não é uma parte do mundo. Então, você não pode simplesmente tratar num sistema de consumo um tipo de fornecimento de serviços como diferente, né? É necessário que você adapte o sistema de responsabilidade do CDC para a realidade da internet. E essa não assunção de responsabilidades lá atrás, em 2014, e o Brasil é um fragmento de um movimento que tinha no mundo todo, né? Ele foi trazendo certos riscos que foram se revelando, né? Então, as pessoas divulgam certos conteúdos que não precisa o juiz avisar que é ilícito. Ele é ilícito. Todo mundo sabe que racismo é ilícito. Todo mundo sabe que homofobia é ilícito. A lei no Brasil, inclusive, proíbe, e há uma série de condutas, né? A mera divulgação da cruz suástica como símbolo do nazismo. Está na lei dos crimes de preconceito expresso isso. Você não precisa de uma notificação judicial, em tese, para saber que isso é ilícito. Esse conteúdo é ilícito e ele sequer deveria ir online. E se for online, em tese, você teria que conviver nesse sistema em que protege a liberdade de expressão de coisas que claramente não estão guarnecidas enquanto direito fundamental para a liberdade de expressão. Esse é o ponto, né? E aí surge a discussão, eu não estou dizendo que isso é absoluto, até porque isso é uma bola bastante dividida dentro da doutrina e da jurisprudência, surgem os perfis falsos. Se você for olhar o caso no recurso extraordinário, e eu olhei bastante, porque eu fui ao Supremo participar dessa audiência pública, e eu, inclusive, a gente tem uma nota, um artigo, enfim, via Brasil Com, eu, professor Guilherme Martins e agora professor Guilherme Musselin,
lá no Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, da UF, né? E também do Rio Grande do Sul, né? A gente enfrenta essa problemática. O recurso extraordinário que levou a tudo isso subiu para o Supremo, Léo, foi de um perfil falso. Sabe onde? Nossa, agora então meu cabelo branco vai se revelar, vai brilhar no Orkut, cara. Tudo começa com a famosa rede social Orkut. Olha isso, está no Supremo até hoje, né? Se você vê a audiência pública que tá no YouTube, você vai ver que o advogado da parte, no caso o piloto, sustenta. Fala, olha, isso aqui é um caso de responsabilidade objetiva. Meu cliente foi vítima de um perfil falso. Ela sequer tinha rede social na época. E ela ficou sabendo desse perfil falso depois. E tomou as medidas judiciais cabíveis, que foi a notificação extrajudicial para retirada. E na época você não tinha Marco Civil, né? Depois que o Marco Civil veio, depois que o Marco Civil inaugurou essa problemática, né? Ou pelo menos, acho que um dos casos, o Marco Civil passou a viger um pouco depois, uma coisa assim. E, enfim, vem essa discussão, mas é responsável objetivamente pelo perfil falso, porque foi essa decisão, se não me engano, de uma turma recursal em juizado especial no interior de São Paulo, né? Ou não é responsabilizado, porque afinal se trata da liberdade de expressão e então a gente precisava de uma notificação judicial para retirada única e exclusivamente daquele link, né? Então essa discussão está no Supremo até hoje. Por quê? Porque como pano de fundo, você tem a responsabilidade civil dos provedores de aplicação por conteúdos inseridos por terceiros. De um lado, se a liberdade de expressão é a regra e ela deve ser protegida a priori, olha, o usuário que se sentir lesado, ele deve buscar, através dos meios próprios, quem foi a pessoa que teve a brilhante, ridícula ideia de criar um perfil falso do professor Léo. Afinal, como que ele consegue isso? Bom, o STJ também tem decisões bastante consolidadas nesse sentido, né? O provedor de aplicações, até para proteger a privacidade dos usuários, ele não pode ser obrigado a fornecer os dados pessoais daquele que criou o perfil falso. Ele só pode ser obrigado a fornecer o IP da máquina. O que é o IP? O Internet Protocol, o computador do qual o IP é o endereço, né, desse IP, do qual se criou o perfil falso. Conclusão, eu já fui vítima de perfil falso, eu judicializei e eu tentei essa tese antes do STJ consolidar, que o provedor deveria revelar os dados pessoais, e não só a gente não conseguiu, como foi obrigado a pagar custas, né? Olha aí a problemática do acesso à justiça e mais um dado onde a constitucionalidade é questionada. Colocar no Brasil a chamada trava, né, da judicialização, a necessidade imperiosa de judicialização para que um provedor seja responsabilizado, e eu vinha a ser posteriormente defensor público. Eu sempre falava essa frase e hoje eu sou defensor público. Hoje eu tento prover acesso à justiça às pessoas que são vulneráveis econômicas ou estruturais. E eu vejo na prática isso, cara. Nós, no Paraná, que é o estado onde eu vivo e a defensoria é nova, nós temos defensoria civil em poucas cidades ainda. A defensoria está se estruturando. Então, na verdade, toda aquela lógica de acesso à justiça, de justiça multiportas, enfim, de propiciar a todos o direito fundamental de acesso ao judiciário, ele na prática é muito difícil de ver. E a pessoa que é vítima, imagina, a pessoa é vítima de um perfil falso, não tem condição de contratar um advogado, não tem condição de pagar custas. Imagina o calvário em que ela se encontra. E as vítimas que aparecem são, em regra, as vítimas desses conteúdos que são, como eu digo na obra, né, tóxicos ou potencialmente tóxicos. E, na verdade, são sabidamente ilícitos. Em tese, você não precisava avisar ninguém, que, como eu estou repetindo, talvez sendo até enfático demais, que misoginia é crime. Misoginia, o crime, pelo menos, vai ser, mas que homofobia é crime, para ser mais fácil. Depois que o Supremo assim o fez, né? Eu não acho que misoginia é crime, sim, mas talvez para incorrer no crime de preconceito vai ter suas dificuldades. Então vamos para homofobia porque o Supremo já consolidou isso. Então homofobia é crime. Cara, você não precisa avisar o provedor disso. Mas o usuário que se responsabiliza porque eu sou só uma plataforma. Mas um perfil falso é exatamente a subversão dessa lógica.
E era a subversão dessa lógica quando lá atrás, há muito tempo atrás, na idade da pedra lascada, acho que já da pedra polida, porque o Orkut começou a surgir, né? Então já estava um pouco mais evoluído. Lá atrás, o judiciário enfrentou o problema e a controvérsia surgiu. Porque na lide, né, se julgou que a responsabilidade era objetiva, foi por isso que subiu para o Supremo. Entende? Esse é o ponto-chave. E hoje o que nós temos, então, é como pano de fundo a discussão sobre constitucionalidade disso. Repara que eu lanço mais perguntas do que respostas. E por quê? Se for responder nu e cruamente, dentro da jurisprudência do STJ, o que se tem antes do Marco Civil, a responsabilidade poderia surgir, sim, apenas pela notificação extrajudicial, mas como veio uma nova legislação, a responsabilidade depende de notificação judicial, essa determinação legal, e o STJ se consolidou a sua jurisprudência como regra. Existem exceções, é preciso que se diga. O Marco Civil lá atrás trouxe a questão da pornografia de vingança como uma exceção, daí porque hoje essa problemática surge, até porque, veja, a pornografia de vingança foi o conceito e os casos dos Estados Unidos, principalmente, que levaram a essa exceção no artigo 21 na lei. Só que a vingança definitivamente não é a alma do ato ilícito, né? O que está no artigo 21 é a divulgação de imagens íntimas sem autorização da pessoa. E hoje também está na ordem do dia a problemática dos deep nudes, né? Que são aquelas pessoas que se utilizam da imagem do rosto de alguém para criar via inteligência artificial, né? E aí também tem a discussão dos doutrinadores de inteligência artificial, de quem cria, né? Se é a inteligência ou se é o usuário que assim teve essa brilhante ideia. E aí, enfim, você está dentro do sistema do artigo 21, onde não há necessidade de uma notificação judicial, né? No Marco Civil. Então, os deep nudes entrariam, né, nessa problemática. E aí, Léo, você me atalha aí se eu estiver falando demais e indo além. Nem é um tema que eu gosto, imagina, né? É um tema que eu pesquiso há mais de 10 anos. 10 anos? Só vida nisso. Acho que já até vai quase para 15, né? Já estamos aí entrando na metade da segunda década. Os cabelos brancos surgem, mas a problemática está sendo a mesma, né? Por quê? Porque, em tese, um perfil falso, como ponto de partida, ele depende de notificação judicial para sua retirada, né? E, enfim, é isso. É isso que nós temos no Brasil, é isso que nós temos no mundo. Aliás, no mundo não, né? Recentemente, o Digital Services Act na Europa, ele trouxe uma certa alteração na lógica disso, né? Não, ao contrário do que foi dito, não traz responsabilidade objetiva. A Europa não está há quase 3 anos aí sob censura privada. Não aconteceu, cara. Não aconteceu. Esse não foi o problema que a Europa viveu. Mas, na verdade, ela traz alguns deveres mais específicos de controle desses conteúdos tóxicos para provedores de grande vulto, né? E é mais ou menos essa lógica, uma lógica de autorregulação regulada, ou seja, para você não também, de fato, não prejudicar as liberdades públicas, a liberdade de expressão e trazer um sistema de censura prévia, que o Brasil se inspira na Europa para tratar da famosa autorregulação regulada, né? Porque, no fundo, o que se tem hoje? E o que se tem nesse sistema, e aqui cito bastante o professor Ricardo Campos, que é professor lá em Frankfurt e tem liderado bastante os avanços nesse sentido, as discussões no Brasil, né? Dizendo o seguinte, olha, no fundo, quando a lei diz que o provedor só é responsabilizado quando há uma notificação judicial, mas na prática, através dos seus termos de uso, globalmente, você tem uma espécie de autorregulação que muitas vezes, e pela força econômica dessas empresas, ela ultrapassa os limites da legislação e das constituições nacionais. Então, hoje já se fala até em constitucionalismo global, a necessidade de uma padronização de normas em todas as sociedades civilizadas para tentar, digamos assim, trazer um novo ambiente de proteção dos direitos fundamentais nessa seara dos provedores. Ou seja, é mais complexo do que simplesmente dizer que eles não são responsáveis por absolutamente nada, né? O mais correto seria trabalhar num sistema de autorregulação regulado, ou seja, eles se autorregulam sim, porém, eles têm certos
deveres administrativos. O professor Ricardo Campos, e cito ele, mas há outros, né? O professor Thomas Wessing também escreve junto com ele. O professor Ricardo Campos diz uma coisa que me marcou muito, assim, nesse ano e nesse tempo que eu estava estudando para tentar, no Supremo, trazer a nossa visão, sabe, Léo? E digo nossa porque o professor Guilherme Martins estava conosco. Nesse sentido, eu estava representando o Brasilcom orgulhosamente lá no Supremo. No sentido de que, no fundo, no início da internet, a lógica que prevalecia era uma lógica de direito privado. Repara que a grande doutrina que se produziu foi uma doutrina que se produziu dentro da responsabilidade civil, clássica, responsabilidade civil do Código Civil. Inclusive, o próprio Marco Civil ele não fala do CDC praticamente, mas ele fala do Código Civil como base da responsabilidade. Engraçado que o 927, parágrafo único, traz também a teoria do risco, né? Então, assim, adotar o sistema da culpa já também traz discussões quanto ao pano de fundo do Código Civil. E, bom, para dizer o seguinte, a lógica lá atrás era uma lógica de direito privado, mas à medida que as coisas foram evoluindo, à medida que foram tomando grande vulto, à medida que os direitos fundamentais envolvidos nisso já nem são apenas os direitos individuais, o direito de imagem do Léo, que foi vítima do perfil falso, a honra do Léo, que foi vítima de um perfil falso, né? Os direitos da personalidade do Léo, que são louváveis e tem a sua proteção próxima. Tem a sua proteção. Muito importantes, mas são direitos difusos e coletivos e são, inclusive, coisas que vão aos princípios mais basilares das ordens constitucionais. Começa a se discutir a questão da ordem sanitária, da ordem democrática, todas as coisas que esse ambiente de desbalanceamento da responsabilidade trouxe enquanto assunção de riscos para nós consumidores. Porque hoje a minha filhinha está começando a pegar o celular, às vezes ela já faz coisas com 9 meses que eu não consigo fazer. Né? Imagina o que vai ser a cabeça dessas crianças que cresceram, viveram nesse ambiente. Né? Eu que assumo o risco da minha filha pegar o celular e ver discurso de ódio, e ver misoginia, ver homofobia, ver racismo, assim, né? Como em redes sociais que hoje estão aí na ordem do dia, enfim. Então, toda essa discussão leva a uma lógica de direito administrativo. Isso eu achei muito importante. Assim. É como se o direito digital fizesse um movimento pendular e surgisse o direito privado, mas começasse, então, a tomar feições de direito público. E é necessário, então, que a gente fale de ordem pública, que a gente fale de limite dessa responsabilidade e, então, de regulação. É a palavra do dia. Se você for ver, não é lei das fake news, não é lei da censura, da mordaça, é uma forma de regulação das plataformas digitais. Esse parece que é o caminho para o futuro e é o caminho que a Europa tomou. E é isso que a gente vai fazer por enquanto na nossa live. Nossa, mas foi uma baita de uma aula, nos atualizou de modo dinâmico sobre a temática dos perfis falsos. João, só posso te agradecer. Lembrar a todos que na semana que vem, na outra semana nós estaremos de volta com Guilherme Martins e José Luiz Moura Faleiro Júnior para falar da nossa outra grande obra, que tem aqui a honra de ter como coordenador e autor o amigo João Vitor Rosati Long. Obrigado, João. Obrigado vocês, honra minha, sempre está aí. Um abraço grande para todos vocês da Foco. Um abraço grande. Fiquem todos com Deus, com saúde. Olha, certeza que essa live pode te ajudar a ganhar dinheiro. Pensa no propósito da Foco. Pensa em você como operador do dinheiro que pode aplicar corretamente tudo aquilo que você aprende com os nossos conteúdos e os nossos autores queridos aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e com saúde. Um abraço. Obrigado. Nossa, quanto abraço, hein, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.